Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu os saúdo com a santa e gloriosa paz de Deus. Neste domingo, como vem acontecendo há algum tempo, pela permissão e preparação de Deus, me dirijo a vocês com mais uma mensagem em áudio, versando sobre o capítulo 6 do Evangelho do Apóstolo Marcos. No texto bíblico aqui referido, consta que Jesus, após haver protagonizado vários milagres em território israelense, sendo os últimos mencionados até então a cura de uma mulher que era cometida com um fluxo de sangue e o ressuscitamento da filha de Jairo, se retirou com seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde passou a ministrar a palavra, ensinando na sinagoga daquela cidade para um considerável número de pessoas. E muitos, ao ouvirem o que era dito por Jesus, ficaram admirados e diziam entre eles: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Irmãos, aquele povo de Nazaré, que aliás era uma cidade pequena, conhecia Jesus, pois sua família, mãe e irmãos eram de Nazaré. E Jesus havia passado sua infância e adolescência naquele lugar, tanto que indagavam entre eles: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Estavam admirados e escandalizaram-se nele, ou seja, estavam perplexos com a sabedoria demonstrada por Jesus ao falar com tamanha autoridade das coisas do reino de Deus. Como disse, e creio que é do conhecimento da grande maioria dos irmãos e irmãs e demais pessoas que vierem a receber esta mensagem, que a família terrena de Jesus era de Nazaré, sua mãe, seus irmãos e irmãs, e estas não tiveram seus nomes e nem a quantidade citados nas Escrituras Sagradas. Porque, irmãos, naquela época as mulheres não eram contadas, consideradas, não tinham importância. Mas Jesus não era de Nazaré. Jesus não é nazareno, visto que ele nasceu em Belém. Portanto, era belemita de nascimento. Dissemos, irmãos, que o Senhor, antes de tornar para Nazaré, havia feito muitos milagres. E só para constar, vou citar alguns. Curou um homem que tinha uma das mãos mirradas, curou um leproso, curou o paralítico de Capernaum, curou a mulher com fluxo de sangue, ressuscitou a filha de Jairo, mas em Nazaré, irmãos, não fez grandes milagres. Apenas curou alguns enfermos. E isto está confirmado no verso 4 do capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Se não, vejamos: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e sua casa. Irmãos, aquele povo de Nazaré, por haver conhecido Jesus, homem desde sua infância, não o viam como o próprio Deus encarnado, porquanto não criam nele, nem mesmo seus irmãos o viam como o Messias, como o Deus vivo descido dos céus. Antes o ignoraram, o negaram como tal. Somente mais tarde, após sua ressurreição, Tiago se converteu a Jesus e se tornou uma liderança na pregação do Evangelho de Cristo. Irmãos e irmãs, todos que porventura venham conhecer dessa mensagem, não sejamos como os nazarenos. Eles negaram, ignoraram
eram incrédulos em Jesus. Não criam nele como verdadeiro unigênito de Deus, que veio, irmãos, a este mundo para nos livrar de sermos consumidos pelos pecados, pelas forças do inferno. Jesus não conseguiu fazer grandes obras, grandes milagres em Nazaré, porque aquele povo era incrédulo e a incredulidade, a ausência de fé, impossibilita, impede que o Senhor faça milagre em nossas vidas. Sem fé, não agradamos a Deus. Muito pelo contrário. E sendo desagradáveis a Deus, Ele não opera em nossas vidas. É simples assim. Depois, Jesus chamou seus discípulos e os enviou 2 a diferentes localidades para pregarem a boa nova. Ele deu poder sobre os espíritos imundos. Todo o poder provém de Deus. O homem por si só nada pode fazer, senão pela vontade de Deus, conforme vemos no capítulo 15, verso 5 do Evangelho de João. No verso 11 está dito assim: E quando alguns vos não receber, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Vejam, irmãos, a importância de darmos ouvidos à palavra de Deus. Jamais devemos cerrar nossos ouvidos para a palavra viva, pois quando lemos a Bíblia, quando ouvimos a palavra, é a boca de Deus falando conosco. Às vezes, nesta vida, e não poucas vezes, damos atenção a tantas coisas, ouvimos tantas besteiras, baboseiras, coisas vãs, e pela nossa carnalidade chegamos até a depositar certa importância a tais fatos. Então, por que não darmos ouvidos, atenção à palavra de Deus? A palavra que liberta, que edifica, que salva, que nos mostra o verdadeiro caminho para a vida eterna. A ordem de Deus é para pregarmos o evangelho, evangelizar o povo em qualquer lugar. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A sentença para os incrédulos em Deus já está definida, prolatada. É a condenação eterna. Quem não crer será condenado. Ponto. Aos crédulos, o Senhor prometeu bem-aventurança, poder para, em seu nome, expulsar demônios. E nem mesmo o veneno das serpentes lhes causará mal algum. Ou seja, nada que o adversário fizer contra os crentes no Deus vivo terá qualquer valia, não terá efeito algum. Curarão os enfermos com a imposição de mãos. Entretanto, irmãos, estes sinais, estes prodígios, só serão possíveis aos que crerem, aos crédulos no Senhor, e o servir com pureza d'alma, em espírito e em verdade. Repito, não devemos agir como os de Nazaré, os quais eram incrédulos em Jesus. Eram desprovidos de fé naquele que veio a este mundo para nos salvar das forças do inferno. Antes, devemos buscar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa fé. No livro do profeta Miqueias, capítulo 5, verso 2, diz assim: E tu, Belém Efrata, Efrata, irmão, quer dizer terra frutífera, posto que, pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos.
desde os dias da eternidade. Jesus é belemita de nascimento, mas é Senhor de toda a terra e de todo o céu. Não há, irmãos e irmãs, a possibilidade de salvação sem antes acontecer o arrependimento sincero, eficaz dos pecados. O arrependimento precede a salvação. Os 12 apóstolos enviados por Jesus pregaram o arrependimento como pressuposto para a salvação. Arrependimento mais batismo é igual à salvação. Expulsaram muitos demônios e ungiram muitos enfermos com óleo e os curavam. Os espíritos imundos só podem ser expulsos no nome do Senhor Jesus Cristo, pois não há autoridade maior do que a do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé. Nem toda enfermidade é orgânica, física. Existem enfermidades de natureza espiritual, e esta é curada com a unção. Na carta do apóstolo Tiago, o único irmão de Jesus que creu nele, se converteu ao Salvador, ao Redentor de toda a terra. No capítulo 5, verso 14, diz assim: está entre vós alguém doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. O azeite representa o Espírito Santo de Deus. O ungido com azeite, irmãos, recebe a terceira pessoa da Trindade Santa e será curado. A palavra é clara ao dizer que a oração da fé salvará o doente. Isso nos leva a crer, a ter a certeza que se não tiver fé no Deus vivo, nem mesmo se despejar sobre o enfermo um balde de azeite iria adiantar para alguma coisa. A ausência de fé impede o agir de Deus em nossas vidas. É fato. O agir de Deus não pode ser impedido, mas é bom deixar claro que o Senhor só age naquela que tem fé, que crê no poder absoluto de Deus. Deus abençoe abundantemente a todos que receberam esta mensagem em áudio, edificando nossa fé e nos fazendo servos e servas úteis na sua obra nesta terra. A santa e gloriosa paz de Deus. Amém. Graças a Deus.